Resumo da semana. Muito bem, já estamos aqui com a diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, para fazer um resumo desta semana, né, das muitas votações em plenário, apesar do feriado na quarta-feira. Bom dia, Ana, tudo bem? Tudo bom, Mauro? Como vai? Tudo. Como é que a gente começa com esse resumo? Nossa, muito projeto aprovado, né? Porque, como você falou, a gente teve um feriado nessa semana, na quarta-feira, o primeiro feriado do Dia Nacional da Consciência Negra, Dia de Zumbi, mas aí as votações no plenário da Câmara se concentraram na segunda e na terça, e ao todo, fora as urgências, Mauro, foram 9 projetos aprovados. E eu começo falando, inclusive, com um relacionado ao Dia da Consciência Negra. A gente teve uma mobilização dos deputados, das deputadas nessa semana para aprovar uma proposta que aumenta a cota de 20% para 30% de vagas no serviço público para pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Essa proposta aprovada, ela substitui a lei de cotas do serviço público, que atualmente não está mais em vigor, ela já perdeu ali o seu prazo de vigência, e aí essa proposta ela vem para substituir, mas ela aumenta essa porcentagem de 20% para 30%. E por que esse aumento? Que foi colocado em plenário, Mauro, é que até alguns estudos do próprio Ministério da Gestão, que cuida da gestão no serviço público federal dos servidores públicos, e o Ministério aponta que se fosse mantida a cota de 20% apenas, a participação dos negros, dos pardos, proporcional ao que eles representam na população brasileira, isso só seria alcançada, essa proporcionalidade, em 2060. Então, esse aumento de 20% para 30% vai nesse sentido também para você, o quanto antes, ter uma representatividade maior de negros, pardos, indígenas, quilombolas no serviço público federal. E isso é importante, Mauro, para representatividade, para acesso aos serviços, para a discussão de políticas públicas, para a questão de renda como um todo. Esse acesso ao serviço público. Essa proposta aprovada, ela prevê que em 5 anos deve haver uma revisão da lei, uma avaliação, se as cotas realmente estão gerando ali o efeito esperado. O texto que veio do Senado para avaliação dos deputados previu uma revisão de 10 anos, mas aí, num acordo para aprovação dessa proposta essa semana pela Câmara dos Deputados, foi colocada essa revisão em 5 anos. Para que, no acesso ali ao serviço público, a pessoa preta, parda ou indígena, quilombola, tenha essa possibilidade de acesso pela cota, vai ser necessário uma autodeclaração e, no caso de indígenas e quilombolas, o governo vai ter que editar ali uma regulamentação para definir dentro dessas cotas qual que seria o número de vagas para indígenas e quilombolas. Então, foi uma votação comemorada pela bancada negra aqui da Câmara e pelos parlamentares, a maioria da Câmara como todo. Houve algumas divergências ali colocadas em plenário, mas a maioria da Câmara dos deputados entendeu que esse era um passo importante. É um projeto que ainda precisa da avaliação dos senadores. Também um projeto importante, Mauro, aprovado, que vem nesse sentido de acesso a vagas, de ampliação de vagas, de mais acesso de oportunidades para a população, foi um projeto que os deputados aprovaram, que traz ali a possibilidade de recursos permanentes para garantir o programa Pé de Meia. O que é esse programa? Esse é um programa recente que possibilita que você tenha um auxílio a estudantes do ensino médio, um auxílio que ao longo dos 3 anos do ensino médio ele pode chegar a R$ 9.200 por aluno, se ele se mantiver no ensino médio até o fim. Então, quer dizer, é um incentivo para que esse estudante conclua o seu ensino médio. A gente sabe que o ensino médio tem uma grande evasão no país, e aí esse é um incentivo para que aqueles estudantes de baixa renda, eles possam ter esse incentivo para permanecer no ensino médio e concluir o seu ensino médio. Então, esse projeto aprovado, ele permite, nessa semana, que recursos do Fundo Garantidor de Operação de Crédito para pequenas empresas, que chama FGO, esse fundo, que recursos que sobrem desse fundo, metade dessa sobra, possa ser usada no programa Pé de Meia, portanto, garantindo recursos permanentes ao Pé de Meia. E que a outra metade que sobre possa continuar para o financiamento, ali para o apoio às micro e pequenas empresas pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que é o PRONAMP. Hoje, pelas regras atuais, o que sobra desse fundo, desse FGO, desses recursos, Mauro, ele tem que ser usada essa sobra para o pagamento da dívida pública. Então, esse projeto aprovado pelos deputados, ele permite essa utilização para tornar permanentes tanto o
Pronamp, que é esse programa de apoio às pequenas empresas, quanto o programa PED Meia, que é esse incentivo aos estudantes para permanecerem no ensino médio. É um projeto que também ainda precisa da avaliação dos senadores, mas se aprovado pelos senadores, já vai permitir esse uso, essa sobra de recursos desse fundo a partir de 2025, portanto, do ano que vem. Certo. E, Ana Raquel, também tivemos novidades aí no meio do G20, da COP29, em relação à regulamentação do mercado de carbono. Conta pra gente como foi. Então, a gente está numa semana, né, que a gente teve o G20, que é esse encontro das 20 maiores economias do mundo, das principais economias do mundo, e que nesse ano o G20 estava ali com a presidência do Brasil. Então teve o encontro do G20 no Rio de Janeiro. A gente está concluindo a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que é a COP29, que está acontecendo em Baku, no Azerbaijão, tem conclusão. E nessa semana, justamente, tanto a questão das mudanças climáticas, ela foi um ponto importantíssimo na declaração do G20, né, que teve, então, a conclusão da presidência do Brasil no G20, como as discussões da própria COP29 no Azerbaijão. E esse projeto aprovado nessa semana foi algo simbólico, assim, de uma resposta aí da Câmara dos Deputados, do Legislativo, contribuindo para essa discussão, para que o Brasil possa reduzir as suas emissões de gases do efeito estufa. Esse projeto que regulamenta o mercado de carbono, ele já tinha passado por uma discussão na Câmara, foi ao Senado, voltou, e aí teve a votação concluída nessa semana pelos deputados, pelas deputadas, e vai à sanção presidencial. Em linhas gerais, o que é esse mercado de carbono, o que é esse projeto ele prevê? Ele cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Com isso, vão ser estabelecidas metas de emissões para as empresas, e aquelas empresas que ultrapassarem essas metas, elas vão ter que, para estar ali dentro da sua meta, elas vão poder comprar créditos de carbono daquelas empresas que, no sentido contrário, elas emitiram menos gases do efeito estufa, elas estão com crédito a mais, elas não só cumpriram a sua meta de emissões, como ultrapassaram, assim, conseguiram reduzir ainda mais a sua emissão de gases do efeito estufa, portanto, vão poder comercializar esse crédito de carbono. Então, esse projeto que cria esse sistema vem justamente trazer as regras para como que você vai fazer essa venda de créditos, como é que você vai calcular isso, né? Então, por exemplo, você tem que o crédito de carbono é igual a 1 tonelada de gás carbônico não emitido. Como é que você vai fazer essas transações? Então, essa é a ideia desse sistema e desse mercado de carbono, que foi apontado como um passo importante dado pelo Brasil nessa discussão, que é mundial e que é uma necessidade mundial, que é você reduzir as emissões de gases de efeito estufa nas suas atividades econômicas, em geral os países, os cidadãos, as empresas, num esforço coletivo para você não ultrapassar o que os cientistas falam ali de 1,5 graus de temperatura até 2050, e 1,5 graus em relação ao que você tinha no início ali da Revolução Industrial e de quando você começa a fazer essas medidas de gases do efeito estufa em relação também a 2005. E toda essa discussão, Mauro, tem a ver com o mercado, com as empresas, de quem vai financiar essa redução das emissões. Então, por isso, essa proposta é um passo importante. O projeto aprovado pelos deputados deixou de fora dessas metas de gases, de emissões de gases de efeito estufa, as atividades do agronegócio, né, nos setores ali do agronegócio em geral, como, por exemplo, de produção de insumos, né, e a gente lembra também que essa questão do mercado de carbono, que foi aprovada pelos deputados, teve a votação concluída nessa semana, ela está em sintonia com a posição do Brasil, seja no G20, seja lá nas discussões da COP, que é essa conferência da ONU sobre mudanças climáticas, que o Brasil ele estabeleceu, por exemplo, na COP29 no Azerbaijão, um compromisso em reduzir as suas emissões de gases do efeito estufa entre 59, quer dizer, em 67% até 2035, o Brasil antecipando ali suas metas de redução de emissões, sinalizando a sua disposição e sinalizando a outros países a sua disposição em contribuir para essa discussão. Lembrando que o Brasil, Mauro, vai sediar a próxima COP no ano que vem em Belém. E, Ana Raquel, também há vários outros projetos, entre eles novas regras para as emendas parlamentares ao orçamento.
Pois é, esse é um assunto, Mauro, que vinha trazendo muita discussão, muito debate e tensões ali entre os poderes, porque a gente lembra, teve o ministro do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino e o Supremo Tribunal Federal, suspenderam a execução de emendas parlamentares, cobrando mais transparência na forma como as emendas parlamentares ao orçamento são definidas. O governo entrou também nesse debate porque o orçamento federal, claro, uma responsabilidade do governo, mas que o legislativo, o Congresso, seja a Câmara, seja o Senado, contribui nessa discussão do orçamento, porque toda a matéria orçamentária tem que passar pela avaliação dos parlamentares. Então houve uma grande discussão, houve um grande acordo, várias semanas e meses ali em negociação para que se chegasse então a essa proposta de regulamentação das emendas parlamentares ao orçamento, de como que elas podem ter regras mais claras, mais definidas e mais transparentes, que é o que o Supremo Tribunal Federal cobrou do Legislativo e também, de certa forma, do Executivo, já que ele é o que executa o orçamento. Bom, como é que ficou em linhas gerais, né, esse projeto? Ele já tinha sido votado pelos deputados, depois ele foi ao Senado, voltou para avaliação dos deputados e das deputadas, teve a votação concluída nessa semana para ir para a sanção. Em linhas gerais, o que previ? No caso das emendas individuais de transferência fundo a fundo, que ficaram conhecidas como as emendas PIX, e que foi, assim, essas emendas PIX foram um dos grandes motivos dessa discussão e da suspensão ali do Supremo Tribunal Federal das emendas, cobrando mais transparência. Por esse projeto aprovado, essas emendas chamadas de emendas PIX, elas devem indicar ali, desde o início, com mais transparência, com mais clareza, quem é o autor e qual que é o destino desses recursos. No caso das emendas de bancada, elas devem beneficiar políticas públicas específicas em áreas como educação, saneamento, habitação, saúde e a adaptação às mudanças climáticas. No caso das emendas de comissão, pelo menos 50% dessas emendas devem ir para a saúde. E essa mudança toda, nessas discussões entre Câmara e Senado, também ficou estabelecido, Mauro, que o contingenciamento, que é aquele bloqueio de recursos que o governo faz quando vê que está saindo ali um pouco da meta de gastos públicos, o governo retém um pouco os recursos orçamentários, depois vai liberando aos poucos, isso aí é chamado de contingenciamento. E aí, no caso das emendas parlamentares ao orçamento, o contingenciamento, pelas essas regras aprovadas, deverá seguir as prioridades do legislativo e não das demais despesas do governo ali contingenciadas. Esse foi um ponto modificado pelo Senado e acatado pelos deputados, e que não estava exatamente como o governo queria, mas foi um acordo possível para que esse projeto seguisse adiante. E o autor dessa proposta, que é o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, ele falou que é uma proposta importante porque, a partir desse acordo entre legislativo e executivo, você pode hoje ter normas mais claras, mais transparentes, como eu disse. Então, esse projeto aí vai para sanção. Outra proposta, ainda falando um pouco de economia, Mauro, porque orçamento é economia, né? A gente teve a votação nessa semana pelos deputados de um projeto que ele prevê regras mais claras para o funcionamento das chamadas IMFs, que são, como são conhecidas, as operadoras de infraestrutura do mercado financeiro. Nessa discussão que teve nessa semana, o nosso repórter de plenário, o Antônio Vital, ele trouxe uma informação que eu achei muito clara, e vou até usar aqui os termos dele, Mauro, que eu achei muito interessante a forma como ele veio explicar essa proposta. Que a gente, muitas vezes, né, a população em geral nem sabe que existem essas empresas, mas elas são fundamentais, essas empresas, para as transações que nós fazemos, por PIX, transações entre instituições bancárias. Então, essas empresas, elas garantem essa infraestrutura exatamente para a gente poder usar o sistema financeiro, o sistema bancário, com segurança, acreditando ali nesse sistema, e isso tudo, claro, dá mais confiança em como todo o nosso sistema bancário e financeiro funciona. Então, essa proposta ela vem trazer regras mais claras, e os deputados todos falaram ali em plenário, quem se manifestou nessa proposta, na discussão dela, da importância de você ter isso muito claro e muito definido, permitindo um ambiente de negócios e para os cidadãos em geral mais saudável. Por fim, Mauro, ainda falando de economia, os deputados aprovaram nessa semana um acordo internacional entre Brasil e China para evitar dupla tributação e prevenir a evasão fiscal, que é quando você não paga tributos. Essa era uma proposta que ela vem atualizar um acordo que já tinha sido assinado entre Brasil e China lá em 1991,
E aí ela vem trazendo regras ali, justamente para você poder ampliar essas transações entre Brasil e China. A China, que é o nosso principal parceiro comercial, né, o maior destino das exportações brasileiras. E aí você tem esse acordo. Lembrando, Mauro, que esse acordo foi aprovado pelos deputados nessa semana em que o presidente da China estava aqui fazendo também, veio para o G20 e depois veio a Brasília fazer uma visita aqui oficial ao país e ao presidente Lula, o presidente da China, Xi Jinping. Então, justamente ali, às vésperas da vinda do presidente Xi Jinping a Brasília para esse encontro oficial entre as duas nações, os deputados aprovaram esse acordo Brasil-China. Raquel, para finalizarmos, alguns outros projetos, entre eles eu destaco o Banco de Dados Unificado para Adoção. Como é que isso pode facilitar a adoção? Essa é uma grande esperança, né, Mauro? A gente tem dados ali do Conselho Nacional de Justiça que hoje há quase 4.000 crianças à espera de adoção no país. Esse banco de dados, ele inclui no Estatuto da Criança e do Adolescente um sistema que já vem sendo desenvolvido pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, que é você fazer a unificação dos bancos estaduais e nacionais de adoção, tanto das crianças que estão esperando a adoção, quanto das famílias que estão inscritas para adotar uma criança, para adotar um adolescente. Então, a grande esperança desse Banco Nacional é que você possa facilitar, então, o encontro de famílias, dessas crianças que estão à espera de um lar e dessas famílias que estão buscando também e que se inscreveram para adotar uma criança. Então, foi um projeto muito comemorado em plenário e muito nesse sentido de você tentar facilitar isso e que haja cada vez mais crianças podendo encontrar um lar no país. Lembrando que, como eu disse, né, pelos dados do CNJ, 4.000 crianças, cerca de 4.000 crianças à espera de adoção no país. E falando ainda também de mais acessos, de ampliar direitos, os deputados aprovaram também nessa semana, Mauro, um sistema de comunicação, que você tem um sistema de comunicação em espaços públicos para pessoas que têm necessidades complexas de comunicação. Necessidades ali diversas, e que você tem essa possibilidade nos espaços públicos, nas escolas, nos museus, nos parques, dessa comunicação, não só com tecnologias, mas que seja, por exemplo, um grande cartaz, algo que facilite, símbolos que facilitem essa comunicação, para que você tenha, claro, mais inclusão e que essas pessoas que tenham dificuldades complexas de comunicação, que elas possam se sentir integradas e que possam estar ali no espaço público em condições de entender, em condições de se comunicar, em condições de ser incluída. Foi um projeto aprovado e que ainda vai ao Senado. E, por fim, os deputados também aprovaram um projeto que transforma cargos ali do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, em São Paulo, transformando ali alguns cargos de juiz substituto em cargos de desembargador, cargos também de função, com a ideia de você ter uma justiça mais célere e poder atender melhor as pessoas na Justiça do Trabalho aí na 15ª Região. Foi um projeto que também ainda precisa da avaliação dos senadores. Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara, agradeço mais uma vez a sua participação no resumo. A gente aguarda você na próxima semana. Certamente, Mauro. Obrigada a você, obrigada a quem acompanha a gente sempre aqui ao vivo, no resumo da semana na Rádio Câmara, na rede legislativa de rádio, pela TV Câmara, pelo YouTube, pelas nossas rádios parceiras e também por quem acompanha a gente depois em podcast, seja pelos podcasts da Rádio Câmara ou das nossas rádios parceiras, como a Rádio Nossa FM 87.7 de Três Rios, no Rio de Janeiro.